certa vez, contou de uma situação como essa. Ele não citou o nome e nem a cidade para manter a personagem assim, desconhecida, mas ele contou que nos idos dos anos 50, mais ou menos, as histórias do Divaldo são bem antigas, né? Uma senhora que era ligada à Igreja Católica, desde pequena, sempre trabalhando dentro da Igreja Católica, fazendo caridade, uma senhora muito rica e benquista na cidade, todos a adoravam porque ela era caridosa. Essa senhora começou a padecer de ataques, caía no chão, desmaiava e ficava desacordada, dali a pouco acordava, caía no chão de novo outro dia, ficava desacordada, dali a pouco acordava. E esses ataques, assim, não conseguiram ser sanados por nenhum médico. Ela procurou todos os médicos da cidade e ninguém deu conta disso. Ela curou-se no centro espírita. Uma obsessão estava acometendo essa senhora. Ela foi ao centro espírita e acabou, depois de passes e de sua obsessão, ficando curada. Ela percebeu no espiritismo uma fonte inesgotável de ternura, de bondade, de conhecimento. E ela então começou a trabalhar no centro espírita, estudou Kardec e achou por bem, sincera e verdadeira como ela era, parar de frequentar a Igreja Católica e migrar as suas atitudes de bondade para o espiritismo. Então ela passou a fazer a mesma coisa que fazia na Igreja Católica, mas agora no espiritismo. Continuou seus atos de caridade, de bondade, mas agora como espírita. Em 1950, o espiritismo não era bem visto. A cidade ficou revoltada com essa senhora e todos começaram a criticá-la. Num dado momento, as críticas eram tão grandes que ela começou a trabalhar no anonimato, mas continuava trabalhando. Um dia ela recebeu na sua casa uma embalagem, uma caixa de presentes, e dentro daquele presente estava tudo embrulhado. Ela abriu, tinha um vaso. Tinha um vaso muito bonito, de porcelana chinês, e ela abriu o bilhete. Nesse bilhete, vindo da sua melhor amiga entre aspas, estava dizendo mais ou menos assim: querida amiga, há muito nós não nos vemos devido às suas atividades espíritas. Vai dentro desse vaso um presente, o melhor presente que você merece no momento. E ela então resolveu abrir aquele papel, ou aquele plástico que envolvia o vaso, sentiu um odor desagradável e quando foi ver, dentro do vaso haviam fezes humanas. Então a amiga havia lhe dado, todo embrulhadinho, um vaso com fezes humanas lá dentro. Ela nada fez, não brigou, não discutiu, esperou passar os meses e devolveu esse vaso à amiga. Devolveu com a mesma caixa, com o embrulho, tudo bonitinho e com um cartão também. Querida amiga, aí vai de volta o vaso que você me ofertou há algum tempo. Dentro dele vão ainda restos daquele presente que você me deu e o que eu fiz com ele. Quando a amiga abriu, o vaso estava cheio de terra e plantadas flores com aquelas fezes humanas que ela usou como adubo. Ela transformou em flores e devolveu à amiga. E Divaldo conta que essa amiga ficou desesperada. Um ataque tão agressivo, tão sujo, tão baixo, foi retribuído com flores. Essa amiga, depois obsedada, foi tratada no centro espírita e recebeu o passe pelas próprias mãos dessa senhora. Ela é um exemplo daquele que recebe um ataque, tem tamanha imensidão de coração, se conhece tão bem que não se iguala ao ataque, mas sim retribui do jeito que é, com bons sentimentos. Sim, pois se alguém briga conosco e nós começamos a discutir com esse alguém, aquele alguém está nos controlando. Se eu estou calmo, vem alguém nervoso, briga, xinga, fala, e eu fico nervoso e respondo,
esse alguém está me controlando. Ele tirou o meu estado de calma, roubou esse estado de calma e me deixou do jeito que ele queria. Se ele queria um adversário para a briga, ele conseguiu. Então compete a nós, dentro dessa luta interior, dentro desse autoconhecimento que nós devemos trabalhar conosco mesmo, compete a nós esse trabalho, a manutenção do nosso equilíbrio, que é super tranquilo aqui em São Paulo, não é? É isso. Entrar no metrô, por exemplo, é um trabalho de reforma íntima fantástico. Itaquera, 6:30 da manhã. Que reforma íntima, hein? Quantas amizades travadas lá, né? Ou não? É ou não é? Ai, 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 ai. Dá até vontade de voltar para trás, né? Eu pegava o metrô no Tatuapé, já vinha cheio, né? Aí, confesso que eu já entrei várias vezes no metrô empurrando as pessoas com o evangelho na mão. Eu usava o tempo de metrô para ler, né? Só que o metrô foi enchendo, tanto que depois não dava mais para ler, né? Então, eu estava com o evangelho na plataforma e entrando e empurrando os outros, botando Kardec no rosto dos outros. Coitado do Kardec, né? Já pensou? Leia Kardec, né? Isso que é aplicar o evangelho com força, né? Nos dizeres de Chico. Agora, falar da reforma íntima é bom, né? Mas como fazê-la, hein? Como fazê-la, né? Santo Agostinho deu a dica. Santo Agostinho, acho que todos já ouviram falar, ele nasceu no século 3, 4 e 5, né? Nasceu no século 4, morreu no século 5 depois de Cristo. Foi quase um papa da Igreja Católica, foi filósofo, foi pensador, foi escritor, foi assim, um teólogo de marca maior, dentro das condições da época, né? Vamos pensar século 4, 5 depois de Cristo, conseguiu elucidar bastante a cabeça das pessoas no tocante à religião. E depois Santo Agostinho voltou desencarnado e ajudou Kardec em redigir o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós abrirmos o Evangelho, está lá a assinatura de Santo Agostinho. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, está lá em algumas respostas a assinatura de Santo Agostinho. Particularmente a resposta para a questão 919. Não sei se essa questão 919 chama a atenção de vocês. Ela, na verdade, preenche quase que um terço do capítulo. Questão 919. O que eu posso fazer para me afastar do mal, tirar o mal de dentro de mim? Mais ou menos é isso que Kardec pergunta para os espíritos. E Santo Agostinho é categórico. Conhece-te a ti mesmo. Como conhece-te a ti mesmo é tão fácil de falar, né? E daí Santo Agostinho dá um relatório do que nós podemos e devemos fazer para nos conhecermos, né? Santo Agostinho diz que ele, quando encarnado, ele fazia o seguinte, quem já leu essa resposta até já sabe. Ele sentava no seu leito, ele fazia uma oração para o seu anjo guardião, pedia inspiração e começava a lembrar o que ele havia feito durante o dia. Tudo. Coisas boas, coisas não tão boas. Começava a lembrar de tudo que ele havia feito. E daí ele pensava, poxa vida, eu agi mal aqui e aqui. O que eu vou fazer? Ele se comprometia de, no dia seguinte, refazer esse mal que ele havia feito. Se ele havia discutido com alguém, no dia seguinte ele ia lá conversar com esse alguém. Se ele havia, deixado de atender alguém, no dia seguinte ele ia procurar esse alguém. Percebamos que isso é muito importante. No calor do dia, nós deixamos de fazer ou fazemos coisas erradas. Passamos e não cumprimentamos. Daí no final do dia, nossa, eu vi tal pessoa, nem falei um oi. Nós não sabemos como é que essa falta de oi foi interpretada por essa outra pessoa. Então no dia seguinte nós vamos nos comprometer a ir lá e conversar com essa pessoa. Essa atitude de Santo Agostinho, ela é mágica, nesse sentido. Na calma do nosso lar, no final da noite, e ainda com o auxílio do anjo guardião, a nossa lucidez, o nosso pensamento é aclarado. Repito, durante o dia,
mente, nós vamos ter noção do que nós podemos fazer de bom no dia seguinte, corrigindo aquilo que não fizemos de tão bom, e nós vamos ter noção das coisas boas que fizemos. Poxa vida, eu empurrei uma pessoa tentando ajudar. Por que não tocar no ombro dessa pessoa e falar, Senhor, eu vou te empurrar. Tudo bem? Ótimo. Já fica gravada na nossa mente uma atitude boa. Poxa vida, eu cheguei no escritório nervoso, com pressa, e não cumprimentei as pessoas. E amanhã eu vou fazer diferente. Mesmo que eu chegue apressado, nervoso, não custa 30 segundos a mais e bom dia, tudo bem? Um sorriso transforma. Quem é que num dia meio turbulento não viu alguém sorrir e sorriu também? Ou então olhou o sorriso de uma criança e, nossa, que bonitinho, pronto. Os pensamentos mudam, né? Nós dizemos que as coisas ruins vêm todas de uma vez, não é? Quando acontece uma coisa ruim, acontece tudo de uma vez. É porque na primeira coisa ruim que nós passamos, nosso pensamento já ficou ruim. Acordamos, batemos o pé na cama, essa vida não presta. Pronto, o dia inteiro não vai prestar. A gente já mudou o padrão mental. Se eu bater o pé na cama e falar, graças a Deus eu tenho um pé, eu tenho uma cama, né? Pronto. Tirou o pensamento ruim. Daí, a nossa visão, a nossa lucidez é diferente. Então, Santo Agostinho dizia para nós fazermos isso de noite, na calma do nosso lar, pedindo forças ao anjo guardião, pedindo lucidez, analisarmos o nosso dia. E ele dizia o seguinte: vocês aí na terra não se esforçam dia após dia para colher o seu sustento, para ter uma velhice melhor? Vocês trabalham horas extras aí para que vocês tenham depois dinheiro para passar a velhice com alguns regalos? Pois bem, que custam alguns minutos a mais durante o dia para que vocês possam ganhar a felicidade eterna, ou para que vocês possam ganhar uma vida mais feliz. Será que não vale a pena esse esforço? É porque muitos de nós já rezamos deitados, é isso? Eu sei que tem que rezar, então já deita, acorda rezando, né? Porque dormiu, nem sabe como é que dormiu, não é? É um perigo rezar deitado, né? Vamos fazer força para fazer essa questão de Santo Agostinho sentados, né? Porque senão não rola não, né? Tá? E outra, Santo Agostinho falava o seguinte: é muito fácil nós nos enganarmos. Quem é avaro, quem não dá dinheiro para nada, pode simplesmente se achar econômico. Não, eu não sou avarento, eu sou econômico. Quem de repente gasta dinheiro à toa, pode pensar, não, na verdade eu sou caridoso. Opa! Santo Agostinho diz o seguinte: é infalível. Troca você por outra pessoa. De preferência aquela amiga que você não vai muito com a cara, ou aquele amigo que torce para o time contrário, né? Coloca essa pessoa fazendo aquilo que você faz. Imagina essa pessoa vivendo o seu dia e fazendo as coisas que você fez. E vê se você vai criticar ou se você vai achar aquilo bom. Ele falou que essa troca de personagens é mágica. E que isso vai te dar a verdadeira noção de como que você é. Porque se Deus é um só, então Ele vai julgar o seu inimigo e você, nós e os nossos inimigos da mesma maneira, né? Que o espírita tem essa mania, né, de achar que eu não me vingo, né? Deus se vinga por nós, né? Isso. Será que Deus se vinga por nós? Deus não se vinga, né? O espírita costuma dizer, não, eu não me vingo, né? Mas fica vibrando. O espírita vibra, não é? É diferente, né? Mas a mesma medida que existe para nós, existe para os outros. Então vamos imaginar o outro fazendo aquilo que nós estávamos fazendo. Pronto. Nós vamos ter a verdadeira noção daquilo que somos. E mais, Santo Agostinho dizia para nós darmos ouvidos para os nossos inimigos. Pega uma pessoa que não gosta de você e procura lembrar do que ela falou para você. Muitas e muitas vezes isso é uma receita de reforma íntima para a vida inteira. Às vezes uma frase mal colocada de um inimigo para nós é uma lição de vida. Se nós consertarmos aquilo que ele falou de nós, talvez nós tenhamos uma vida muito mais feliz. Isso que Santo Agostinho está colocando é a reforma íntima, pura e simples aplicada. E
e a mudança de hábito cotidiana que nós vamos fazendo, certo? E essa ideia de Santo Agostinho, hoje em dia está sendo estudada por muitos psicólogos. Existem vários livros que são publicados hoje em dia a respeito do hábito. O quão difícil é mudar um hábito. A reforma íntima nada mais é do que uma reforma de hábitos mentais. E se esses hábitos mentais, se o nosso pensamento se modifica, as nossas atitudes também se modificam. Todos nós sabemos o quão difícil é, por exemplo, fazer um regime, emagrecer poucos quilos, né? Todos nós sabemos o quão difícil é nós não respondermos a algumas coisas, né? Ou então não fazemos fofoca, né? Menina, você viu o que aconteceu? É difícil, né? Tem que costurar a boca, né? Então, essa mudança de hábitos está sendo estudada pelos psicólogos, está sendo estudada por cientistas, claro que com fins lucrativos, né? Eles querem fazer com que nós mudemos os hábitos para consumir. Mas dentro desse estudo todo, nós podemos aproveitar isso para nós. A mudança de hábito é algo que nós, que estamos pensando na reforma íntima, podemos trazer para dentro dos nossos corações. Primeira coisa, um hábito não se modifica de uma vez só. Ai, a partir de hoje vou sair do centro espírita aqui e eu vou mudar tudo. Não vai. Se pensar que vai mudar tudo, depois vai se frustrar. Então é melhor que nós todos pensemos que um hábito só se muda aos poucos. Porque é todo o nosso ser que muda. O nosso ser mental, o nosso ser espiritual, tudo junto. Dizem alguns psicólogos que é preciso pelo menos 30 dias bem vividos, dormidos, para que nós possamos cravar um hábito dentro de nós, para que nós possamos fundamentar um hábito. Vamos lembrar de uma coisa? Não tem ofertas aí na internet? Olha, teste por 30 dias tal produto. Olha, use tal produto por 30 dias. Use esse programa 30 dias. É tudo baseado no que nós somos. Algumas pesquisas foram feitas e descobriram que se nós conseguirmos manter durante 30 dias um hábito, depois vai ser difícil não mais tê-lo. Use a nossa operadora de graça durante certo tempo. A gente usa e depois, eu não consigo viver sem isso. Então, primeira coisa, nós podemos tentar modificar um hábito nosso durante 30 dias. Não, eu tenho uma lista de hábitos que eu vou mudar. Não funciona, não funciona. A gente pode sentar um dia, pegar uma folha de papel e colocar, olha, hábitos que eu quero mudar. A minha lista deu mais de 340 hábitos. Não funciona. Vamos escolher o principal, aquele que é o mais importante para nós. Vamos escolher aquele também que a gente quer mudar. Porque às vezes a gente não quer mudar. Eu quero mudar o meu hábito de falar dos outros. Mas de repente a pessoa adora conversar e vai ser difícil refrear a conversa e pronto. Eu quero mudar o hábito, não quero mais gostar do meu marido. Mas peraí, como assim? Não, vamos pegar um hábito que a gente queira mudar. E mesmo quando nós pegarmos esse hábito que nós queremos mudar, vai ser difícil nós mudarmos. Foi lançado um livro chamado O Poder do Hábito. Um livro amarelinho, ficou aí nas livrarias como best-seller durante um bom tempo, né? E ele conta, parece até engraçado, ele conta a luta dele para parar de comer pão de queijo na pausa do café da tarde no serviço. Parece uma coisa boba, né? Não é, né? Pão de queijo é gostoso, né? Ele conta assim, que todo dia, por volta das 3 da tarde, ele levantava da cadeira onde ele trabalhava e ele ia dar uma volta perto da lanchonete e daí ele sempre pedia lá um pãozinho de queijo. Na verdade, estou falando pão de queijo para deixar a coisa mais brasileira. Era um salgadinho americano lá. E ele disse que com aquilo ele começou a engordar. E a esposa dele falou que ele estava meio gordinho. E isso mexeu com ele. Quando a gente casou, você era todo atlético, agora você está gordinho. Ele pensou, poxa vida, né? Vou mudar. Então, a primeira atitude, ele quis mudar.
Onde que ele foi atacar? Ah, vou fazer uma dieta total. Não. Ele falou, vou pegar um hábito meu que está me atrapalhando. Esse salgadinho que eu como aí no meio da tarde. Olha só. Primeiro, a esposa dele o criticou. Então, é bom que a gente, às vezes, ouça uma crítica, não é? Quem aqui não começou a se movimentar depois de uma crítica, hein? Né? Então, primeiro movimento, alguém o criticou. Segundo movimento, é alguém importante para ele, certo? Ele quis mudar. Alguém importante o criticou e ele comprou essa crítica e falou, não, é verdade. Ele quis mudar. Ele queria trazer aquilo, ou melhor, tirar aquilo dele, certo? Daí ele identificou um momento do dia dele, que era levantar, ir lá e comer o salgadinho. Então ele falou, vou lutar contra isso. Ele falou assim, primeiro dia que ele teve vontade de levantar, ele não foi. Ah, venci. Mas ficou a tarde inteira pensando no sabor do salgadinho, no sabor do salgadinho. Olha, pelos risos, muita gente já passou por isso, né? Então tá. Segundo dia também, e ele anotou no diário isso. Terceiro dia, ele resistiu, no quarto dia ele não aguentou. Foi lá e comeu 2. Né? Eu tinha ganho aí um, né? Ao invés de comer 3, comeu 2. Mas ele falou, pô, a coisa não está dando certo. Ele pensou, por que eu estou comendo esse salgadinho? Então, ele tentou trocar. Ele tentou trocar por outra coisa. Mas não dava certo. Só para encurtar a batalha. O homem ficou quase 3 meses batalhando nisso, e anotando no diário, né? Depois de muito batalhar contra isso, por isso que os regimes não dão certo, viu? A gente acha que com a gente vai dar certo. Não, comigo vai ser diferente do mundo. Alguém aqui já estava planejando comer pizza hoje à noite? Você vai comer? Não, parabéns. Não vai comer? Ai, gente, as pizzarias da região vão ficar bravas comigo. Não, você vai comer, tá bom. Então, olha o que ele percebeu. Ele começou a anotar no caderno, assim, o que ele achava que levava ele a comer aquele pão de queijo. No começo, ele achou que era fome, mas ele começou a perceber que não era fome. Ele não sentia fome. Daí, ele começou a perceber uma coisa interessante. Ele ficava, posso usar um termo, ele ficava de saco cheio. Às 3 da tarde, ele já estava por aqui do serviço. Ele não aguentava mais, então ele tinha que levantar para fazer alguma coisa. Então ele pensou, vou tentar fazer isso. Quando eu começar a ficar cansado, eu vou levantar, mas vou tentar fazer uma coisa diferente. Daí ele levantou e foi até o bebedouro e começou a tomar água. Mas mesmo assim, aquela vontade do pão de queijo continuava assim na mente dele. E não dava para lutar contra isso, porque já estava, assim, virou uma obsessão. Né? Quanto mais ele refreava, mais vinha aquela vontade. Daí que ele percebeu o seguinte, quando ele ficava cansado, saturado,